Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero convidar toda a igreja para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 44. Isaías 44. A partir do verso 21 faremos a leitura. Isaías 44, de 21 em diante. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és o meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e dos teus pecados, como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, esta unidade do livro de Isaías é uma unidade diferente dos primeiros 39 capítulos do livro, porque enquanto Isaías, nos primeiros 39 capítulos do livro, trata do tempo da sua história, trata da sua realidade presente, do capítulo 40 até o capítulo 55, ele trata do futuro. E o futuro previsto por Deus para Israel não é um futuro saudável, não é um futuro bonito. E eu me refiro ao futuro imediato, porque é um futuro de disciplina. É um futuro em que Deus vai trabalhar o coração das pessoas, porque Israel está se distraindo da sua caminhada de obediência à lei de Deus. Israel olha para os lados e enxerga coisas atrativas para fazer, coisas atrativas para acreditar, e se envolve com as práticas dos povos vizinhos. A vida de Israel passou a ser uma vida de teoria, uma vida que tem uma religião, cuja essência cerimonial é guardada. As pessoas vão ao templo, as pessoas vão às festas, as pessoas fazem jejuns, as pessoas fazem orações, as pessoas
de fato sacrificam os seus animais, mas ao mesmo tempo, especialmente os israelitas, os judeus, agora só o reino de Judá existe, estas pessoas são divididas, têm o coração dividido. E Deus sabe. Toda vez que Deus fala no Antigo Testamento que remiu a Israel, não tem o mesmo sentido que tem no Novo Testamento. Quando eu digo que Deus me remiu, eu estou na linguagem do Novo Testamento, eu estou dizendo que Deus perdoou os meus pecados, me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem eu tenho a redenção. Eu fui remido dos meus pecados e da condenação eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas quando a gente fala de remissão lá atrás, nós estamos falando também da libertação da escravidão. É um fato histórico. Israel viveu escravo durante 4 séculos. E por conta disto, toda vez que se fala que Deus remiu a Israel, aquele incidente, aquele acontecimento histórico vem à tona. Nós éramos escravos e Deus nos remiu. Deus nos tirou da terra do Egito e nos transportou para a terra de Canaã, onde hoje nós somos um povo livre. E toda vez que um judeu pensa na relação com Deus, ele não pensa, parece que não pensa no fato de que ele é um pecador que precisa ser perdoado pelo sacrifício de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pelo contrário, ele pensa que ele precisa praticar a religião. Ele pensa que ele devolve a Deus, como gratidão, a sua obediência. Então ele não precisa necessariamente de um Messias que o redima, ele precisa de um Messias que o liberte politicamente, que faça dele um povo livre, que faça dele um povo que demonstre pela sua vida que tem um Deus todo-poderoso que está acima de todos os deuses. No Novo Testamento, então, a ideia de redenção é ampliada. Nós somos libertados da escravidão, do pecado e da morte. E nós fomos trazidos para o reino da luz, para o reino do Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos, a quem nós servimos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso discipulado, com a nossa entrega da mensagem para o mundo. Este capítulo aqui está dentro de uma unidade em que Deus está apontando qual é a falha que existe na história que ainda vai acontecer. E ele, então, se vocês olharem na sua Bíblia, pelo menos na versão atualizada que nós temos aqui, você vai ver que os negritos aqui deste capítulo são 3. O primeiro deles, começando no início do capítulo 44, nos diz: o Senhor é o único Deus. Depois, a loucura da idolatria. E depois, aquele texto que nós lemos, a promessa de livramento. O que é que Deus está fazendo neste capítulo? Deus está ironizando. Mas Deus é irônico? É. Ele usa de ironia? Usa. E a ironia aqui é que Deus chama as nações de nações loucas. As nações loucas. Por loucura,
nós devemos entender, ou nós convencionamos que loucura é um estágio na vida de uma pessoa em que ela não é ciente dos seus atos e não é responsável pelos seus atos, ela age de forma não convencional. Ela não tem domínio das suas reações, ela não trafega naquilo que todo mundo trafega. Eu me lembro que quando eu ficava em São Paulo, nos dias que trabalhava em São Paulo, passava a noite lá, aquele silêncio da madrugada, de repente passava uma pessoa gritando e falando impropérios, ou então falando sozinho, ou então... E normalmente, se nós olhássemos para aquela pessoa, nós diríamos: é um louco. Não é verdade? É um louco. Mas nem tudo que a gente não compreende pode ser taxado de louco. Tem coisas que a gente não compreende. Ainda agora, pouco antes da escola dominical, a gente conversava. Nem todas as reações das pessoas podem ser consideradas loucura, simplesmente porque a gente não entende. Mas eu posso dizer que, quando se pensa em loucura, a gente também deve se lembrar de pessoas citadas na Bíblia que agiam como loucas e, no entanto, estavam possuídas por demônios. E o seu comportamento era inaceitável, socialmente inaceitável. Mas quando o demônio foi tirado delas, elas deixaram de ser loucas, se tornaram prudentes. Só que neste capítulo, Deus não está tratando nem de pessoas que têm um distúrbio cerebral, nem de pessoas que estão possuídas necessariamente por demônios, mas está falando do ser humano no seu estado natural e dizendo que o ser humano no seu estado natural é louco, louca, louco. E por que os seres humanos são loucos? Deus está dizendo a Israel, exatamente neste tempo em que Israel vai se tornando cativo, vai sendo levado da sua casa para uma terra estranha, que as pessoas ao redor dele estão loucas. E o próprio Israel também se mistura com essas pessoas se torna louco quando se mistura com essas pessoas. Olha só como é que o capítulo nos mostra essa loucura, e por isso essa ironia da parte de Deus. O ser humano é uma pessoa que, segundo a imagem de Deus, nele tem capacidade de fazer algumas coisas, não todas, mas de fazer algumas coisas. Não é verdade? O texto nos diz, por exemplo, lá no verso de número 12, que o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com força do seu braço. Esse artífice é capaz de produzir um Deus, ou é capaz de produzir uma obra de arte, ou é capaz de produzir um utensílio que seja eficiente para a vida. Nós nos rodeamos de tantos objetos que são úteis para a gente, que facilitam o nosso trabalho. Isso vem não apenas
de Deus, mas vem da nossa capacidade de criar, da nossa capacidade de desenvolver, da nossa capacidade de imitar a natureza. Por incrível que pareça, as lutas marciais copiam os insetos, copiam o comportamento dos insetos, o comportamento dos animais. Quando vocês olham para o estilo dos carros, eles imitam os animais. Há certos traços que a gente reconhece. Por exemplo, eu não sei quem tem uma Spin aqui, aquele veículo da Chevrolet. Até um determinado ponto o povo batizou a Spin de capivara, porque parece uma capivara. Nós criamos coisas e nós imitamos essas coisas da natureza. Sob determinados ângulos, a gente olha para um veículo e pensa que ele é um lagarto com escamas pontudas assim, porque hoje os carros estão cheios de pontas por todos os lados. Houve uma época que eles eram redondões, imitavam barata. E eu não sei os idosos aqui, mas é capaz que algum de vocês tenha tido uma baratinha, que era um carro que parecia uma barata. Nós temos essa capacidade de criar. O verso 14 diz que um homem corta para si cedros, toma um cipreste, um carvalho, faz escolha entre as árvores do bosque, planta pinheiro, deixa a chuva tomar conta dele, faz crescer. E o homem utiliza esse material para se alimentar, para se aquecer. Existe sim uma criatividade no ser humano que simplesmente reflete o fato dele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a semelhança vai até aí, porque a partir daí o ser humano é visto por Deus como uma pessoa louca. E como é que esta pessoa se torna louca? Simples assim. O texto diz, no verso 15, que o homem, com parte da sua madeira, se aquenta, coze o pão e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Se nós temos a capacidade de criar coisas, de desenvolver tecnológica e cientificamente métodos e também objetos que nos ajudam, facilitam a nossa vida, nós também temos uma imaginação tão grande que nós somos capazes de idealizar divindades e criar objetos que as representem. Quer ver um Deus desse século? O dinheiro. Eu confio no saldo que eu tenho no banco, então eu posso tudo. Eu não preciso orar, eu posso comprar. É por isso que Jesus Cristo disse que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Porque o rico, ele não pede nada a Deus, ele compra, porque ele tem dinheiro. E ele confia no dinheiro. Talvez o símbolo que esse homem crie, seja um cofre, uma casa, um veículo, qualquer coisa. E isto passa a ser o símbolo daquilo que efetivamente ele acredita. Quando a gente vê um retrato da Virgem, as pessoas não adoram o retrato. As pessoas pensam em quem está atrás do retrato.
e idealizam a mãe de Deus, e acreditam que a mãe de Deus, como creem, é poderosa para interferir no Deus Trino e mudar o Deus Trino de ideia. Será que o crente pode entrar nessa confusão também? Depende. Há momentos na vida da gente que a gente despreza a vontade de Deus e confia no medicamento. A gente está nervoso, a gente está irritado, a gente tem alguma dificuldade que não sabe resolver, a gente vai correndo para o calmante. Ele é o nosso Deus. Naquela hora, orar não resolve, eu não vou ficar tranquilo, ler a Bíblia não resolve, depender de Deus não resolve. O que resolve? Resolve o Rivotril. É isso que resolve. A pessoa se vê amparada no gole de álcool, a pessoa se vê amparada no trago de um cigarro, a pessoa se vê amparada num calmante, a pessoa se vê amparada em coisas que ela mesma cria. E Deus diz: sabe o quê? Quem faz assim é louco. É louco. O texto nos fala, e Deus faz essa pergunta, meus irmãos. Ele diz assim, no verso 16: metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa-a e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Nós eventualmente não dizemos para a coisa que a gente depende, para a coisa que a gente se vicia, para a coisa que a gente não pode abrir mão: tu és o meu Deus. A gente não tem coragem de dizer isso, mas a gente faz isso. Então, o diagnóstico que Deus traz para essa loucura do ser humano está nos versículos 18 até o 20. E diz assim: nada sabem, nem entendem, porque lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. O louco não sabe que é louco. O crente que mais confia nas suas próprias iniciativas do que na graça de Deus está ficando louco e não sabe. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Dá para perceber então o que é loucura para Deus. Toda pessoa que, ainda que saiba que Deus existe, não confia nele, é louca. Toda pessoa que constrói para si divindades e depende dessas divindades é louca. O que aconteceu conosco? Deus nos tirou da loucura.
não porque a gente merecesse. É aí que entra o nosso texto de hoje. Dei uma espiada nestes versículos de 21 a 28 e nós vamos observar 4 lições aqui importantes. Primeira lição que nós temos é que Deus formou Israel e Deus formou a igreja. Deus formou o seu povo. Deus escolheu previamente e em cada geração Deus está chamando pessoas para serem do seu povo. Então nós damos graças a Deus porque nós sabemos que a promessa de Deus se estende além da nossa geração. Os nossos filhos, os nossos netos estão no olhar de Deus. Louvado seja o nome dele. E Deus forma esse povo para si. Deus forma esse povo para que esse povo o sirva. Como é que é servir a Deus? O servir a Deus é de forma deliberada, consentir que Ele seja o único Deus na minha vida, querer, desejar, amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e me esforçar no sentido de que o Deus que me amou, que me comprou, seja a única pessoa a influir na minha vida de maneira decisória. Outras pessoas podem me ajudar nisso, mas eu preciso entender que a minha ligação com o Senhor precisa ser uma ligação em que Ele mande e eu obedeça. Ele aconselhe e eu receba o conselho. Ele instrua e eu receba a instrução. Ele alimente e eu seja alimentado. Quando olhamos para o nosso texto, Deus está dizendo: olha, eu formei vocês, eu te formei, tu és meu servo, eu não vou me esquecer de você. Acho maravilhoso isso. Deus não esquece dos seus. Às vezes um crente está sofrendo muito, o que é que ele diz? Acho que Deus esqueceu de mim. E Deus está dizendo: eu não me esqueço de você. Não seja louco. Eu não me esqueço de você. Você é meu. Eu te chamei. E você me serve. Segunda lição que eu vejo aqui é que a forma como Deus age com o povo seu que não deve mais ser louco é justamente o fato de que Deus exerce a sua misericórdia. Deus não olha para a nossa fraqueza para nos esmagar. Deus olha para a nossa fraqueza e, na medida em que todos os nossos pecados são confessados, não é? Pecado que eu não confesso, Deus não perdoa, não. Continua lá. Continua lá. Agora, a sabedoria bíblica nos mostra que eu devo orar por aquilo que eu conscientemente sei que peco e por aquilo que inconscientemente eu não sei, mas peco. Por exemplo, o salmista diz: expurga-me dos erros que me são ocultos, coisa que eu não compreendo que fiz contra ti. Aquele momento de desconfiança do teu poder, aquele momento de desconfiança da tua ação, da tua providência, eu avancei o sinal, eu fui ansioso, eu tentei resolver por mim mesmo as coisas que eu tinha já pedido ao Senhor em oração, o Senhor demorou para responder. Me perdoa se eu fiz alguma coisa indevida. E o Senhor diz: eu desfaço as tuas transgressões, verso 22, como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu já te comprei, você é meu. E eu desfaço
as coisas que você faz de errado. Eu não quero que você seja um louco. Eu quero que você seja uma pessoa sã, uma pessoa curada, restaurada pela minha graça, pelo meu poder. Eu faço isso, mas você se torne para mim. Essa é a demanda de Deus para nós. O objetivo então desta manhã é perguntar até onde está indo a nossa loucura. E nós não temos que pensar no mundo, nós temos que pensar em nós, porque o mundo jaz no maligno, o mundo inteiro está louco. Mas Deus quer nos afastar dessa loucura que se chama idolatria, que se chama a construção de deuses, que se chama a construção de ídolos que vão nortear a minha vida independente da ação de Deus. O que a palavra de Deus diz é essencialmente isto: você foi comprado e agora você tem um Deus que te ama, que te perdoa, que te restaura, que te abençoa e que te tira da loucura e te chama de filho. Terceira lição que eu vejo, está escrito aqui no versículo 25, é que Deus desfaz os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouquece os adivinhos. Deus anula as profecias, Deus anula as adivinhações, Deus anula as maldições que porventura alguém faça sobre o crente. O crente vai sofrer aquilo que Deus entende que é útil para o seu crescimento. Mas o Deus Todo-Poderoso vai dar forças para o crente prevalecer contra aqueles que intentam o mal contra ele. Nós não estamos livres de sofrer, mas nós estamos livres de ser condenados junto com aqueles que estão na loucura da idolatria. E é por conta disso que Deus desfaz a transgressão, Deus liberta o seu povo e anula as profecias e adivinhações dos ímpios. E por último, a gente vê aqui que toda a criação se regozija diante de Deus por filhos que são sãos, por filhos que são perdoados, por filhos que têm a consciência de que estão andando sob a graça de Deus. Qual é o nosso papel? A Igreja Central está fazendo conferência missionária nesse fim de semana, né? Então, os irmãos lá estão sendo assim bombardeados com a reflexão de que nós somos testemunhas de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, nós somos cristãos. Essa foi a ênfase especial da sexta-feira, não é? É isso mesmo. Nós vamos dizer ao mundo que Deus continua reinando, nós vamos dizer ao mundo que Deus continua salvando, que Deus continua perdoando em Cristo Jesus qualquer pessoa que venha para Ele. E nós, ainda que dependamos dos recursos para viver, eles não são o nosso Deus. As opiniões não são o nosso Deus. As ideologias não são o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus da Bíblia. E é isto que nós precisamos, meus irmãos, falar aos outros. Eles vão dizer: você está louco. Aí você responda com toda a simplicidade: pela Bíblia, louco é você. Então saia da loucura, venha para o Senhor. Não é? Que Deus fortaleça a todos nós.